O que esperar do Fluminense para a temporada 2025, agora sob o comando do Renato Gaúcho? Bem, que o Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense, isso todo mundo já sabe, já não é mais novidade para ninguém. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar agora quais são as minhas novas expectativas no Flu para essa temporada, com essa mudança de comando técnico. Vocês estão vendo que eu não tô na minha casa, então esse vídeo tá um pouco diferente. Mais pra frente eu explico, mais pro final do vídeo eu explico o motivo, até porque isso vai interferir no nosso conteúdo aqui no canal para esse fim de semana. Mas antes eu preciso pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e está sempre bem informado sobre o Fluminense. Para trazer só algumas informações básicas, o Renato ele vem para sua 7ª passagem pelo Fluminense. Ele vem por uma temporada, o contrato até o final de 2025, sem renovação automática. Gosto dessa ideia, gosto da ideia de ver como vai ser o trabalho de 2025, ainda mais que a gente está vindo de uma troca de técnico, não foi um técnico pensado para a temporada, é um técnico que vem para resolver o problema da saída do Mano Menezes. Então gosto da ideia de pensar que a gente vai ter, o Renato vai ver como vai ser esse trabalho chegando no final do ano, sentar, conversar, ver se vale a pena ou não dar continuidade no trabalho dele. Ele traz seus 2 auxiliares técnicos, não traz alguém para o departamento físico, o departamento físico fica com o Ricardo Henriques. Mas para a gente falar então sobre as expectativas, que é o tema de fato desse vídeo, mais uma semana eu estava gravando esse mesmo vídeo falando sobre as minhas expectativas sobre o comando do Mano Menezes. E para mim, a principal mudança agora, onde a gente não tem como afirmar que o trabalho do Renato vai dar certo ou não aqui no Fluminense, é o meu sentimento enquanto torcedora. Porque com o trabalho anterior, eu não via brilho nos olhos, eu não via garra, eu não via força, eu não via imposição do Fluminense dentro de campo. E isso me deixava, como torcedora, sem ambição. Não tinha ambição nas Copas, eu não tinha ambição no Campeonato Brasileiro. Para mim, era a gente ia cair cedo nas Copas e ia, sei lá, pegar um 11º lugar de Campeonato Brasileiro. E agora eu volto a acreditar que o Fluminense pode mais, que o Fluminense é capaz de mais, porque eu acho que o Renato é a pessoa capaz de extrair mais desse elenco. Então, para mim, assim, primeiro de tudo, uma coisa que já muda tudo é esse sentimento do torcedor e que eu acho que não é exclusivo a mim. Acho que a euforia da maior parte da torcida, não vou nem dizer de boa parte, da maior parte da torcida nesse momento, é você voltar a ter expectativa, você voltar a ter esperança, você voltar a acreditar que o Fluminense, ele pode, eu não sei, ele pode não apresentar o futebol mais bonito do Brasil, mas ele vai se entregar em campo, ele vai voltar a ser o Fluminense que entra numa final com garra, que entra pro jogo querendo vencer, e não um Fluminense que se acovarda e se satisfaz com empate, com derrota, pro ano inteiro, né? Uma coisa é você pensar nesse contexto, você brigando para não cair, na situação que a gente estava ali, de quase rebaixamento em 2024. Outra coisa é você, uma temporada inteira, tendo que se contentar com um futebol que extrai tão pouco, que entrega tão pouco, que pode tão pouco, e por uma ideia de jogo, para mim, ultrapassada. Mas, fora isso, assim, eu acho que muita gente tira o Renato, assim, para escanteio por ser esse cara muito falastrão e muito boleiro e tudo mais. Mas, assim, qualquer pessoa parar para olhar um pouquinho os números. O Renato, que é um cara conhecido por focar nas Copas, todos os últimos trabalhos dele, tirando 2024, onde teve um contexto diferente no Rio Grande do Sul, onde chegou a se discutir não ter rebaixamento por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Renato é trabalho G6, assim, com, enfim, com temporada com o Grêmio batendo em 2º lugar, com o Flamengo batendo em 2º lugar, Grêmio ficando em 4º, é G6, assim, é lá em cima, é briga lá em cima, fora o avanço nas Copas.
Então, assim, eu tenho bastante expectativa já com isso. Acho que se o Renato chega para fazer um bom trabalho, e eu acho que como uma pessoa competente é isso que ele vai para chegar, eu acho que se a gente não ganhar nada, e eu nem tô com a expectativa de não ganhar nada, a gente vai ficar ali, pelo menos ali em cima, sabe? No Campeonato Brasileiro. A gente vai pegar uma Libertadores pra brigar no ano seguinte. Pô, isso já muda a minha cabeça e já me faz pensar quem é a pessoa que viu, por exemplo, o Grêmio em 2023. E uma coisa que eu gosto e que eu acho que casa com o Renato e faz todo sentido quando a gente olha Grêmio e Fluminense, o Grêmio não é o time que todo ano monta times imbatíveis, que gasta todo o orçamento, montando times de milhões, só com jogadores de primeira prateleira. Não, acho que o Grêmio talvez monte times até bem próximo, talvez mais abaixo em alguns anos, talvez mais acima em alguns outros, mas bem próximos do que o Fluminense monta. Então é um cara que consegue brigar lá em cima, consegue avançar em Copa, consegue extrair muito, talvez, de elencos mais modestos, elencos que não fazem parte do top 5 da tabela. E isso me faz também acreditar que ele possa trabalhar esse elenco, que para mim, eu já falei com vocês, acho que a gente tem um elenco com mais variedade, mas em termos de qualidade técnica é um elenco inferior ao dos anos passados, em termos de variedade, vitalidade, enfim, acho que ganha dos outros, mas em qualidade técnica fica um pouco abaixo, mas você tem um treinador que eu acho que pode extrair mais dessa equipe do que o que a equipe vinha apresentando dentro de campo. É um cara que sabe lidar com o jogador, é boleiro sim, e eu acho que isso faz com que ele tenha tudo para ter um elenco na mão, e eu acho que é o fundamental para o treinador ter o elenco na mão, para poder, de fato, conseguir trabalhar nesse sentido. Acho extremamente positivo também. E a galera fala muito mal do Renato em termos de parte tática, e tudo que eu escutei, assim, nessas últimas, não vou dizer nem nessas últimas 24 horas, mas pelo menos essa última semana, onde o nome do Renato era especulado, é que a coisa também não é bem assim. A gente estava ouvindo no Giro do Jornada uma torcedora gremista, se eu não me engano o nome dela é Keké, que ela estava falando sobre o Renato, e ela falou como o Renato, em 2023, produziu um trabalho extremamente autoral, variando esquemas de jogo, realmente entregando tática, entregando estratégia dentro de campo para fazer o Grêmio que tinha acabado de voltar da Série B, tinha disputado a Série B em 2022, tinha acabado de voltar para a Série A. Ninguém acreditava no Grêmio para nada, e o Grêmio termina ali em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Ouvi o Gabriel Amaral também falando no seu vídeo que ele, com pessoas próximas ali, falam que não é tanto assim. O Renato também tem a figura dele, que gosta de falar muito, mas não é como se ele não olhasse para a parte tática, como às vezes ele talvez dê a entender, ele gosta de forçar essa imagem. E também falaram que o Filipe Luís elogiou o Renato nesse sentido, e o Filipe Luís, que tem sido tão elogiado, elogiar a figura do Renato nesse sentido, e um cara que trabalhou com o Renato. Então acho que a gente tem muitos pontos positivos, e além da idolatria, de ser um cara que conhece o clube, de ser um cara que traz uma... Eu não, obviamente, né, não vi 95, eu não era nem nascida em 95, mas é um cara que traz boas memórias, tanto enquanto jogador, como também como técnico, e aí eu acho que você tem tudo para casar com a torcida vendo, eu não vou dizer nem querendo apoiar, porque, enfim, a gente que gosta de arquibancada, a gente que gosta de estar perto do Fluminense, independente do momento, a gente vai estar lá independente do momento, mas é o querer, é o se sentir prestigiado. O ano passado, eu lembro que em 2 jogos, contra Fortaleza e contra Cuiabá, eu acho que foram jogos que eu me senti uma otária da arquibancada, assim, tipo... O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo papel de palhaça aqui, só pode, porque eu não sinto vibração nesse time. E eu acho que com todo esse casamento, assim, que tem tudo para dar certo, e pode dar errado, mas assim, tem todos os ingredientes para dar certo, um cara que
se relaciona bem com a torcida, que se relaciona bem com um grupo que quer um futebol propositivo, que quer jogar com mais leveza, que quer sair desse futebol burocrático que vinha apresentando. E tudo isso com uma torcida que tem sede, que tá estagnada de tudo que passou no ano anterior e que já entendeu que não é 2023, mas que sabe que pode mais do que vinha entregando. Acho que você tem tudo para você ter um Maracanã brilhante, vibrante, para colocar esse time para frente e pra gente voltar a ter esperança, ter expectativa, voltar a ver o Fluminense como o time que realmente pode, que mesmo quando a situação não é boa, mesmo com problema físico, mesmo é um time que pode, porque é um time que quando quer, a gente que é tricolor sabe disso, é um time que quando quer, consegue ultrapassar qualquer barreira. E eu acho que o que estava faltando eram os ingredientes que estavam faltando para isso, porque em termos de elenco, eu acho que a gente é capaz disso, ainda que não seja o elenco perfeito. Eu acho que a gente é capaz disso. E assim, eu tô iludida, eu tô entregue, eu tô com expectativa pra caramba. Já salva esse vídeo, se você então é hate do Renato, já salva esse vídeo pra poder me cobrar lá na frente. Você não vai me cobrar. Eu tô confiante que você não vai me cobrar. Mas já pode salvar. E deixa aí também se... Eu acho que não sou eu que tô sentindo isso, mas eu acho que é isso. E aí eu vou fechar com a fala do nosso amigo Francisco Machado, membro aqui do canal. Eu gosto muito de vocês, assim, a gente realmente tem uma relação próxima, galera. Principalmente, obviamente, eu gosto de esses vídeos, mas a galera que tá nas lives, a gente conversa todos os dias, a gente fala todos os dias, eu vejo o nomezinho da pessoa ali mais de uma vez. Então acaba que a gente tem uma relação próxima. E aí eu gravo os nomes, eu gravo as coisas que vocês falam, e tem coisas que vocês falam que me marcam muito. E o Francisco Machado, ele falou que o Fluminense precisava de um técnico com alma. E o Renato tem alma. E eu concordo plenamente com o Francisco, acho que assim, esse time precisava de alguém à frente com alma. E essa pessoa... Você pode falar de diversos outros nomes, mas assim, se o Renato tinha aqui no meu coração um favoritismo em comparação a outros nomes que eu acho que também poderiam integrar bons trabalhos e que tiveram conquistas importantes, recentes, o Renato ele tava aqui porque eu já sentia que ele mexia com alguma coisa diferente, sabe? Se a gente for mencionar outros nomes, o Dorival podia vir. E ele poderia produzir um bom trabalho, ele poderia ter conquistas, mas não tinha esse ingrediente. O Tite poderia vir e, enfim, poderia ter capacidade ali, tudo certinho para poder produzir um bom trabalho. Mas não tinha esse ingrediente que tem com o Renato. E eu acho que esse ingrediente, essa alma que o Francisco falou, realmente estava faltando. Então eu tô respirando mais tranquila. Eu tô aliviada de saber que o ano tem tudo para ser mais brilhante. Para eu gostar de ver o que o Fluminense apresenta dentro de campo. De achar, caramba, cara, eu gosto do que esse time produz. E eu acho que o Renato tem tudo para entregar isso. Seja muito bem-vindo, Renato. Bem-vindo de volta a casa, né? Mas pra gente, antes de encerrar, pra poder explicar, e aí o contexto não é legal, mas isso vai envolver a programação aqui no canal, porque normalmente hoje a gente teria live, né, às 5 horas da tarde, mas não teremos live, porque o Bernardo, ele perdeu uma das tias dele, a gente ficou sabendo agora à tarde, então eu vou pra cidade dela, que é em Minas, pra irmos no enterro e tudo mais, enfim, dar o suporte. E por conta disso, assim, eu não sei quando eu volto pra casa, se eu volto no sábado, se eu volto no domingo. Com o anúncio do Renato, eu tava me programando pra ir na quinta-feira e no próximo domingo. Com o anúncio do Renato já queria ir no jogo nesse domingo, já não sei se será possível. Tô descartando, até fiz o check-in, mas tô descartando um pouco essa ideia, porque, enfim, não sei nem se eu vou estar no Rio, né? Nem no estado do Rio.
Mas por conta disso, isso vai influenciar aqui no canal. Dificilmente eu vou conseguir abrir live. Se eu conseguir, vai ser uma coisa mais de última hora. Então vai ter que ser abrir e vocês ficarem sabendo na hora, muito provavelmente. Vou tentar manter os vídeos aqui com relação a isso. Esse microfonezinho aqui, a lapelinha, vai ajudar a gente nesse sentido. Mas peço a compreensão de vocês, ainda mais obrigada, inclusive, pelo apoio à live dessa quinta-feira e tudo mais. Por todo o apoio de vocês e aí aproveito para pedir a compreensão nesse ponto, porque, enfim, eu levo as nossas lives, os nossos compromissos muito a sério. Então, já que a gente não vai poder, realmente tô abrindo aqui a situação para vocês. Espero que vocês compreendam. Inclusive, por isso que eu tô aqui, um lado diferente, que eu já venho pra casa do Bernardo pra amanhã a gente sair cedinho daqui. Mas, então é isso, meus amores. Beijo no coração. Espero que vocês estejam tão felizes e leves quanto eu tô com esse anúncio do Renato. E espero que nós sejamos muito felizes ao longo desse ano, ao longo dessa temporada. E que o universo, que deve coisas a gente e ao Renato, né, juntos, que encaminhe aí para que essa dívida de 2008 seja paga ao Renato também. Agora à nossa frente. Beijo no coração, meus amores. Saudações tricolores.